Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos continuar a nossa revisão para o 32º exame da OAB. Ainda não está marcado, mas os estudos têm que ser antecipados para que quando chegue no dia da prova você esteja com o material em dia, só faça suas revisões, faça algumas questões e vá tranquilo para conquistar a sua OAB. Tudo bem? Bom, o foco aqui é a primeira fase de processo do trabalho. São 5 questõezinhas aí que com esse material eu vou ajudar você a alcançar todas as alternativas aí, tá? Nós vamos abordar todo o processo do trabalho, inclusive procedimentos especiais, mas lembrando, se trata de uma revisão. E o conteúdo ele não é aprofundado, é um conteúdo com os principais temas que já foram cobrados em provas, certo? E que provavelmente serão cobrados novamente, porque a FGV mantém um plano de cobrança, ela não altera a sua forma de cobrar as questões, tudo bem? Então, espero que vocês aproveitem essa revisão. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tudo bem? Estamos no Instagram, @professor Tadeu Canguçu, certo? No Instagram também, Os Tribuneiros, que é o Instagram desse canal, e no YouTube, Os Tribuneiros. Então, faça sua inscrição, assista os vídeos anteriores, tire suas dúvidas, posso ajudar vocês também com bibliografia, vou fazer questões, após terminar essa revisão, vou tratar de resolver provas anteriores, tudo bem? E fico à disposição dos alunos aí para ajudá-los nesse momento tão importante da vida de vocês, que é tirar a OAB. Tudo bem? Bom, para a aula de hoje, o que nós preparamos? Nós preparamos então a aula 5, processo do trabalho. Vamos falar da fase recursal, tudo bem? Então, nas aulas anteriores nós fizemos fase postulatória, fase instrutória e fase decisória, certo? Uma breve introdução na primeira aula sobre competência, né? Sobre a justiça do trabalho, enfim. Mas agora nós já terminamos todo o trâmite do processo na primeira fase, certo? Que é da petição inicial até a sentença, e agora nós vamos tratar da sentença, do recurso contra a sentença, que é quando nós vamos usar aquela lógica que o vencido tem interesse em recorrer. Então, a sentença trabalhista tem lá diversos pontos e serão alvo de recursos os pontos que foram denegados por o autor e em que o autor pode recorrer, e para ré os pontos que foram deferidos para o autor, certo? Então, temos a sentença deferindo horas extras e indeferindo indenização. O autor pode recorrer da indenização e o réu pode recorrer das horas extras. Cada um segundo o seu interesse, segundo se foi vencido ou não foi vencido nos pontos da sentença, tudo bem? E por que existe o recurso, né? O recurso existe justamente para que uma decisão monocrática de primeira instância seja analisada por um colegiado de juízes mais experientes, aqui denominados juízes do TRT, também chamados de desembargadores do TRT, em que uma decisão colegiada deles vai reapreciar os pontos que foram recorridos, tá? Então, essa é a lógica, tornar a decisão mais, aprimorar a decisão de primeira instância, eventualmente buscando a reforma de alguns pontos, tudo bem? Já de cara, tire aquela ideia de pedir uma reconsideração de sentença. Depois que a sentença é emitida, a jurisdição está entregue, o juiz não pode voltar atrás, só pode, por meio de embargos de declaração, reconhecendo uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou mesmo um erro material, fazer pontualmente algumas alterações, certo? Ele não pode refazer a reconsideração. Então você tem que reconsideração somente no agravo do instrumento, mas para aquela decisão interlocutória que não mandou o recurso para o TRT.
Tudo bem? Ou para a instância seguinte. Na primeira instância, teve a decisão entregue, você vai adotar as medidas judiciais cabíveis, que no caso da fase de conhecimento é o recurso ordinário, na fase de execução é o grave de petição. Tudo bem? Nós vamos ver todos os recursos agora com detalhes. Essa primeira aula de recursos, a gente vai falar de aspectos gerais dos recursos. Mas na próxima aula nós vamos falar dos recursos em espécie. Tudo bem? Então vamos para os slides aí. Estamos aqui na quarta fase recursal, certo? Lembrando aqui que a sentença ela põe fim à fase cognitiva, mas o processo de conhecimento ele continua na fase recursal. Terminou a fase recursal, ou nem começou a fase recursal, transitou em julgado a decisão, aí é possível começar a fase executória. Aí sim encerra a fase de conhecimento. A sentença ela põe fim à fase cognitiva, podendo abrir a etapa recursal, se houver recurso, ou a fase recursal, a fase executória, se não houve recurso ou após finalizados todos os recursos. Tudo bem? Então, você tem a fase de conhecimento e depois tem um desdobramento. Fase recursal e fase executória. Se tem fase recursal, vai para o recurso, retornando para a primeira instância, volta para o início da execução. Tudo bem? Então, vamos para a tela tratar de fase recursal. Então, o conceito de natureza jurídica, não temos uma definição nem no CPC nem na CLT, mas recurso significa retorno, reapreciação. E, na prática forense, é um meio processual que a lei coloca para viabilizar dentro da mesma relação jurídica processual a anulação, a reforma, integração, aclaramento da decisão judicial impugnada. Veja só, desse conceito, mesma relação jurídica processual. Veja só, nós vamos estudando nos procedimentos especiais o mandado de segurança. Aqui no processo de trabalho, decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Você precisa de um mandado de segurança para contestar, por exemplo, o deferimento ou indeferimento de uma tutela antecipada. Mas aí há uma formação de uma nova relação jurídica processual no mandado de segurança, uma ação própria. Tá? Por isso, um procedimento especial. Recurso, na sua própria definição, ele é dentro da mesma relação jurídica processual. Da sentença, você pega aquela sentença naquele processo e manda para uma instância, para uma outra instância fazer o julgamento. Tudo bem? Então, dentro da mesma relação jurídica processual, você tenta anular, tenta reformar, tenta integrar uma determinada decisão que ele foi naqueles pontos em que você foi vencida. Tudo bem? Vamos seguindo então para alguns aspectos que devemos analisar para os recursos. Bom, o recurso ele se assenta no duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É a possibilidade de controle dos atos jurisdicionais dos órgãos inferiores pelos órgãos superiores. Então, o duplo grau de jurisdição ele não é um princípio constitucional, nós vamos ver na sequência, mas ele dá a possibilidade da parte, no processo, pedir o julgamento por uma instância superior. E a instância superior, ela vai analisar aquela decisão, naqueles termos do recurso, se é devido ou não à manutenção da decisão, ou a sua reforma, a sua integração, etc. Tudo bem? E isso vai para uma instância superior analisar, então, a pertinência da manutenção ou reforma da sentença. No artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o duplo grau de jurisdição não tem assento constitucional, mas é uma possibilidade, os recursos a que se refere o artigo 5º ali, são os meios probatórios para exercer ampla defesa. Os recursos não está ali na Constituição, no inciso 55, como o sentido técnico, mas o sentido de ampla defesa, tá? Por isso que se entende que não tem assento constitucional do duplo grau de jurisdição, certo?
No artigo 5º, inciso 55, tem lá, acesso à justiça por todos os meios e recursos. Recursos não no sentido técnico, recursos no sentido de meios probatórios para se chegar à defesa. Então, duplo grau não é constitucional, tá? Agora, outra questão envolvendo os recursos é a sua taxatividade. Princípio aí da taxatividade. Bom, a taxatividade, ela se refere ao fato de recurso ser o que é previsto na lei processual. Então, recurso é o que a lei diz que é recurso. Se não está na lei, não é recurso. Tem que estar na lei para ser recurso. As cláusulas, o rol de recursos é taxativo, números clausos. Tudo bem? São apenas aqueles que são recursos. O que a lei diz que é. Tudo bem? Ficou bem claro isso para você? Então, recurso é o que a lei diz que é. O rol é taxativo, número clausos. Não há possibilidade de interpretação extensiva ou analógica para se admitirem outros recursos. Tudo bem? Bom, organização da justiça do trabalho. Apesar de, em muitos cursos, manuais, essa organização vir logo no começo, a gente achou por bem, na revisão, trazer na parte do recurso. Então nós vamos tratar da organização da justiça do trabalho, justamente já falando desse andamento dos recursos, tá? Por onde os recursos vão andar, que é na estrutura judiciária e em que momentos, tá? Então vamos lá. A organização da justiça do trabalho é o seguinte, ó. Esse aqui é todo o Poder Judiciário. Ó, o Supremo Tribunal Federal, com os 4 tribunais superiores, com todos os tribunais de segunda instância, com os juízes de primeira instância. A Justiça do Trabalho, ela está aqui, ó. Começa o processo com o juiz do trabalho. Havendo recurso na fase de conhecimento, que é o recurso ordinário, vamos para o TRT. Dentro do TRT, após decisão do TRT, pode haver aí um recurso de revista, tudo bem? Então aqui temos um RO, aqui temos um RR, tudo bem? RR, e eventualmente um recurso extraordinário para o TST, que aí seria um recurso extraordinário. Ainda dentro do TST, nós temos as turmas do TST, tá? As turmas e as sessões. As sessões de dissídio coletivo, dissídio individual, 1 e 2, etc. Ainda tem um recurso aqui dentro, o recurso de embargos de divergência e embargos infringentes, tudo bem? Mas isso aí nós vamos ver com mais detalhes na aula seguinte. Mas esse é o caminho do processo trabalhista. Então começa no juiz do trabalho, vai para o TRT, vai para o TST, vai para o STF. Uma pergunta. Eu mencionei anteriormente o mandado de segurança. Um juiz de primeira instância indefere uma liminar. A parte insatisfeita entra com o mandado de segurança para que essa liminar seja deferida. Esse mandado de segurança começa onde? Veja só. Começa no TRT. Se o juiz indeferiu a liminar, esse processo começa no TRT. No TRT, o mandado de segurança ele é tratado como competência originária, então o processo começa no TRT. O recurso do MS vai para onde? Vai para o TST, por meio de RO, recurso ordinário. Por que não é recurso de revista? Porque o recurso de revista ele tem um aspecto de uniformização de jurisprudência, não há mais análise fática, tudo bem? A análise fática termina no 2º grau de jurisdição, tudo bem? Só que se o primeiro grau de jurisdição começou ali no TRT, você ainda tem um RO para o TST, certo? E aí no recurso ordinário você tem uma devolutividade, inclusive da matéria fática, há um tratamento diferenciado, é um recurso diferenciado. RR somente se o processo começa na primeira instância em dissídio individual. Beleza? Bom, então vimos aqui
a estrutura, vimos a possibilidade de um processo começar no segundo grau e vimos também o caminho dele até o STF. No processo de execução, também pode chegar ao STF, tá? E mais de uma vez. Não é a regra, justamente porque no processo de execução, para chegar ao STF é só matéria constitucional e é bem restrita a matéria de execução, então muito difícil chegar. Há a possibilidade jurídica de chegar lá, mas não é comum, tudo bem? Bom, seguindo então essa parte geral, vamos ver quais são os recursos que a CLT prevê. Se vige o princípio da taxatividade, quais são os recursos taxativamente expressos na CLT? Vamos lá? Então, no artigo 893, a CLT nos diz quais são os recursos. O recurso ordinário, que depois ele é tratado no 895. Veja só. O recurso, o 893, diz quais são os recursos. Aí no 995 tem o recurso ordinário, no 996 tem o recurso de revista, no 994 embargos para o TST, enfim, tudo bem? Então o rol está no 893 e aí recurso por recurso é tratado nos artigos seguintes, tudo bem? Então olha só, o recurso ordinário está no 895, recurso de revista está no 896, embargos para o TST 894, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos de declaração. Aí temos aqui um agravo regimental que já não está no 893, mas ele está previsto aí como um recurso. Esse agravo regimental ele é também chamado de agravo interno, tá? Então veja só, recurso do 893, ordinário, que é da primeira para a segunda instância, ou no caso do TRT para o TST. Revista, que é o recurso sobre o recurso ordinário. Então, temos ali a sentença, na primeiro grau de jurisdição, RO para o TRT, RR para o TST. Nessa sequência é que você pode ter o RR, e aí vai para o TST. Também temos embargos para o TST, que são divididos aí em divergência e infringentes. Temos o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, aqui, os embargos para o TST, é dentro do TST os embargos que podem ir aí para a seção de dissídios coletivos ou para a seção de dissídios individuais. Tudo bem? O agravo de instrumento, ele só serve para trazer o recurso que foi negado o segmento no juízo de origem para mandar para o juízo ACO. Tudo bem? No processo civil, o agravo de instrumento ele também ataca a decisão interlocutória. Aqui no processo de trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis. Tudo bem? Agravo de petição. O agravo de petição ele tem a similaridade do agravo do recurso ordinário, só que o recurso ordinário é na fase de conhecimento e o agravo de petição na fase de execução. Então, da sentença de execução, cabe agravo de petição. Tudo bem? Os embargos de declaração, eles cabem sobre qualquer decisão para sanar omissão. Não é um recurso propriamente dito, é uma medida de aprimoramento da decisão. Quando há omissão, quando há contrariedade, contradição, quando há obscuridade, quando há um erro material, então você impetra embargos de declaração. Ainda constam outros recursos, agravo regimental. Isso aqui é de uma decisão, por exemplo, da liminar no mandado de segurança que começou no TRT, cabe um agravo interno, certo? Pedido de revisão ao valor da causa. Isso aqui é do rito sumário, Lei 5584. Recurso extraordinário previsto na Constituição Federal para mandar a causa para o STF. E reclamação também. Cada tribunal julga sua reclamação para manter a autoridade de suas decisões. Então é um recurso possível aí também. Tudo bem? Então, em linhas gerais, esses são os recursos. Na próxima aula nós vamos tratar de cada um. Vamos continuar aqui com efeitos dos recursos. Então vamos lá. Quais são os efeitos dos recursos? Regra geral, o efeito do recurso é devolutivo. Então,
o recurso é interposto por simples petição, certo? E ele tem efeito devolutivo. Ele não suspende o processo na primeira instância ou na instância de origem. O processo pode continuar tramitando lá, inclusive podendo haver execução provisória, tá? Regra geral, os efeitos são, o efeito é devolutivo, tá? E eventualmente pode ser suspensivo. Então, salvo as exceções previstas em lei, é permitida aí, ó, a execução provisória até a penhora. Aí, depois da penhora, tem que ter a decisão transitada em julgado para seguir para os atos expropriatórios, tá? A penhora faz parte daquela parte da execução que são os atos construtórios. Então, primeiro você faz o cálculo exato, fecha o cálculo, começa a fase constritória, que é tornar indisponível os bens, penhorar, restar, etc., tornar indisponível. Terminou essa fase, precisa esperar o trânsito em julgado. Veio o trânsito em julgado, aí você pode fazer o leilão, adjudicar, enfim, tomar as atitudes seguintes para trazer o patrimônio que foi constrito para o credor. Beleza? Seguindo aqui então, ó, apesar de não haver formas prescritas, os recursos possuem pressupostos. Então, você não tem uma forma prescrita em lei para apresentar recurso, mas você tem pressupostos intrínsecos e extrínsecos, que devem ser observados para que os recursos sejam admitidos, sejam conhecidos, sejam julgados. Tá? Então, a admissibilidade do recurso, ela passa pelos pressupostos. Você não tem uma forma prevista em lei, mas você tem pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Bom, dentre os pressupostos, sobre os pressupostos, a gente vai tratar logo após esse slide aqui. Vamos lá. Aqui, ó, é o quadro de admissibilidade. Veja só. De uma determinada decisão, certo? É protocolado um recurso. Vem um recurso. Então esse recurso ele vem no primeiro juízo de admissibilidade para o juízo a qual fazer. Aí, vamos supor, se é um RO da vara do trabalho para o TRT, a vara do trabalho que é esse primeiro juízo. Se é do TRT para o TST, o TRT é o primeiro juízo. Se é da turma do TST para a SDI, a turma do TST é o primeiro juízo, certo? Sendo admitido na primeira instância, o processo sobe e vai para a instância superior, que é o juízo ad quem, que é quem irá julgar o recurso, certo? Então, o segundo juízo de admissibilidade, ele é feito, nesse caso aqui, pelo TRT, nesse caso aqui, pelo TST, que é para onde foi o recurso, nesse caso aqui, para a SDI. Então, o recurso tem dois juízos de admissibilidade. Um é o juízo que proferiu a decisão. Ele admite o recurso e manda para a instância superior. Se ele não admitir, cabe agravo de instrumento. Tá? E o agravo de instrumento só serve para isso, aqui no processo de trabalho. Para levar do primeiro juízo para o segundo juízo. Tudo bem? Para levar do juízo de origem para o juízo ad quem. Beleza? O juiz ad quem faz o segundo juízo de admissibilidade. E aí ele aceita ou não o recurso no órgão que vai julgar, tá? Sobre os juízos de admissibilidade, veja só, o que é analisado. Então, vemos lá, pressupostos intrínsecos ou subjetivos e pressupostos extrínsecos ou objetivos. Então, esse primeiro juízo de admissibilidade analisa pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. O segundo juízo de admissibilidade também analisa tais pressupostos. E quais são esses pressupostos? O que é analisado para a primeira instância dizer que admite ou não o recurso, processa ele, pede para a parte contrária apresentar contrarrazões, faz o contraditório do recurso e manda para a segunda instância ou não, nega seguimento. E aí a parte precisa do agravo de instrumento. Veja só o que é analisado. Pressupostos recursais intrínsecos ou subjetivos são legitimidade, se é a própria parte que está recorrendo, capacidade, se essa parte tem capacidade mesmo para recorrer, e se tem interesse. Esse interesse é aquela parte de estar vencido, ter sido vencido ou não no pedido. Então, tem interesse de recorrer? Perdeu aquele pedido? Então, tem interesse
pode recorrer. Já os pressupostos extrínsecos analisa a recorribilidade, se é possível recorrer da decisão, a adequação, se é o recurso correto, aí vem a taxatividade, se para aquela decisão cabe aquele recurso, aí você tem a adequação. Tempestividade, aí é o prazo. Tempestividade, lembre do prazo, se respeitou o prazo. Representação, se tem a procuração, ok? Se tem procuração. E preparo, o que é o preparo? A gente já falou em aulas anteriores, é o pagamento. E o preparo, veja só, o preparo para o autor que perdeu a ação e está recorrendo àqueles pontos, são só custas se ele não é beneficiário da justiça. Se ele é beneficiário, nem custas ele paga. Pro empregador que foi condenado, aí você tem custas e tem o depósito recursal, tá? Isso tudo feito aí dentro do prazo recursal. Então, são 2 pagamentos que o empregador condenado em pecúnia tem que fazer e o empregado que não é beneficiário da justiça gratuita faz apenas custas. Mas temos muitas questões relacionadas a preparo. Preparo provavelmente é a matéria mais conflituosa dentro todos esses pressupostos recursais, tá? Olha só quantos pressupostos recursais. 3 subjetivos e 5 objetivos. Preparo com certeza é a matéria mais complicada e é a que a gente vai dar uma atenção maior. Tá. Sobre tempestividade, veja só. No artigo 893 da CLT estão declinados os recursos, tá? Então, para o embargo de declaração são 5 dias. Recurso ordinário, 8 dias. Agravo de petição, 8 dias. Recurso de revista, embargo de TST, 8 dias. Agravo de instrumento, 8 dias. Esses são os típicos recursos trabalhistas. Embargo de declaração, qualquer decisão existe no judiciário, pode ser atacada por embargo de declaração. Recurso extraordinário é um recurso para o STF, não é típico trabalhista. Recurso de revisão é um recurso próprio do rito sumário, tudo bem? E além disso temos as contrarrazões, que é o momento em que a parte faz o contraditório no recurso. Então, o autor que perdeu a indenização recorre da indenização, o juiz admite esse recurso, processa esse recurso, intimando a parte contrária para apresentar contrarrazões, a parte contrária apresenta contrarrazões, efetivando assim o seu direito de contraditório em relação àquele recurso, e aí todas as peças vão para o juízo ad quem. Beleza? Então, contrarrazões é essa ideia de possibilitar o contraditório no âmbito dos recursos. Também é interessante que é o prazo em dobro para a MP, Defensoria de Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. Sobre o preparo, que eu já mencionei para vocês ser a matéria mais conflituosa desses pressupostos, vamos tratar. Então, custas. Custas devem ser quitadas no prazo alusivo ao recurso. Na fase de conhecimento será 2%. Aí conforme a base de cálculo, o valor da causa, o valor da liquidação, o valor do proveito econômico, etc. No mínimo de 10,64 até o máximo de 4 vezes o RGPS, o teto do RGPS, conforme o artigo 789 da CLT. Tudo bem? Isso aqui vale para empregado que não tem justiça gratuita e para empregador que foi condenado em pecúnia, ok? Depósito recursal. Aqui é só para o empregador quando condenado em pecúnia, tudo bem? Aqui é bem específico. Empregador condenado. Súmula 161 do TST. E aí no prazo do recurso, ainda que o recurso seja protocolado antes, você pode protocolar o recurso e no dia seguinte, ainda dentro do prazo, protocolar o pagamento do depósito, tá? Nesse caso, a súmula 245 aceita o recurso como preparado, dentro daquele prazo. Só o agravo de instrumento que tem que ser protocolado junto, o preparo e o próprio agravo de instrumento, tá? Então, exceto o agravo de instrumento, que o depósito deve ser protocolado junto com o recurso, por quê? Justamente por ser um agravo de instrumento, ele já vai direto para o TRT. Então, para ele ir direto para o TRT, já tem que estar com tudo. Então, se você apresentou o agravo de instrumento e não está ali com o pagamento, ele é deserto porque não foi preparado, certo? Bom,
Onde que é exigido o depósito recursal? Não são todos os recursos, mas são vários. Ó. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. No agravo de instrumento é 50%. Embargos de divergência no TST e recurso extraordinário. Então veja só, vários recursos aí vão exigir o depósito recursal. Quando empregador, quando condenado em pecúnia e detalhe, a somatória de vários depósitos recursais, depósito recursal no recurso ordinário, depósito recursal no recurso de revista, o somatório deles, o teto, além de ser o mínimo é 10,64, o máximo são 4 vezes o RGPS. Além desse limite, tem o limite da condenação. Às vezes a condenação foi em 12 mil reais, o limite desse depósito é 12 mil reais. Então você fez ali 8 no RO, 9 no RO, você vai completar só mais 3 ali no recurso de revista. Tudo bem? Então são vários limites que você tem aí para o preparo e não sai barato, não sai nem um pouco barato toda essa brincadeira. Tudo bem? Mais detalhes sobre o depósito, ó, pode ser feito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, conforme o artigo 889, parágrafo 1º. Em dinheiro é feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices de poupança. Então a parte pode chegar e depositar o dinheiro, tá? Mas também pode apresentar fiança bancária e seguro garantia, tá? São formas aceitas para os depósitos recursais, certo? Quem paga metade do depósito recursal? Olha só, reforma trabalhista, entidades sem fim lucrativo, empregador doméstico, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, segundo 899, parágrafo 9 da CLT, pagam só metade do depósito recursal. Agora vamos ver os dispensados do depósito recursal. Quem que é dispensado do depósito recursal? Beneficiário da justiça gratuita, eventualmente uma pessoa jurídica, né, que teve justiça gratuita, não precisa pagar. Entidades filantrópicas, olha só, entidade filantrópica, dispensado. Entidade sem fim lucrativo, metade, beleza? Então quando é filantrópico, dispensado. Empresa de recuperação judicial, dispensado. Entes de direito público externo, entes de direito público interno, no caso, ó, União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas de direito público que não exploram atividade econômica, né? MPT, massa falida, herança jacente, estão dispensados do depósito recursal. Lembrando, atingindo o valor da condenação, deixa de ser exigido, ainda que não tenha chegado no limite de 24 mil. E em caso de recolhimento insuficiente, recolheu a menos. Nova reforma trabalhista, vai ser admitido a emenda, a complementação, certo? Então, o recurso era para recolher 10 mil reais, foi recolhido 9. Vai ser intimado para em 5 dias completar recolhendo mais 1.000. Aí, se não recolher nesse prazo, aí o recurso é deserto. Mas antes de declarar deserto, intima para complementar custas. Outra aproximação do processo de trabalho com o processo civil feito aí pela reforma trabalhista. Bom, aula bem complexa, temas que são recorrentes, muito recorrentes em prova. Recurso, sempre cai uma ou duas questões no seu exame de ordem, certo? Sempre cai uma ou duas questões no seu exame de ordem. Então, eu fico à disposição dos alunos aí para dúvidas. Na próxima aula nós vamos entrar nos recursos em espécie, também tema muito recorrente na OAB. Então, fique atento aí nas próximas aulas. Inscreva-se no nosso Instagram, @professor Tadeu Canguçu, no Instagram desse canal, @ostribuneiros, e no YouTube, que é Os Tribuneiros, que é por esse canal que nós estamos fazendo a publicação aqui. Tudo bem? Bom, então, desejo a todos bons estudos, fico à disposição para dúvidas, sugestões, siga firme aí nos estudos e até a próxima.